Quero dizer, ele nem teve a chance de ter uma vida boa. Eu queria dar a ele uma vida boa. Um menino de 5 anos privado da própria vida. Sua tia, Ashley Belcher, compartilhou essas fotos de seu sobrinho Ethan com o irmão mais velho dele. Retratos de tempos mais felizes, que agora são apenas lembranças. Bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. A história que eu tenho para você hoje é sobre um garotinho que foi tratado como se fosse apenas um pedaço de lixo que estava no caminho de todo mundo. Então, um dia ele seria encontrado morto. Esta é a história de Ethan Belcher. Ethan Nathaniel Ray Belcher nasceu em 20 de julho de 2017 em Detroit, Michigan, filho de sua mãe, Valerie Hamilton, e de seu pai, Jonathan Belcher. Diziam que Ethan era uma criança doce, feliz e amorosa, que adorava PJ Masks, ir ao parque e brincar com seus irmãos. Os pais de Ethan, Valerie e Jonathan se separaram pouco após seu nascimento, e sua mãe logo começou a namorar Shane Shelton. Então, em 22 de janeiro de 2023, pouco depois da 1 da tarde, paramédicos foram acionados para socorrer uma criança inconsciente em uma casa na Spring Garden Street, em Detroit. Quando chegaram, encontraram Ethan, de 5 anos, sem respirar, e ele tinha ferimentos por todo o corpo. Mesmo assim, foi levado às pressas para um hospital próximo. No final, o pequeno Ethan foi declarado morto. Foi constatado que o corpo do garotinho tinha mais de 100 marcas de queimadura de cigarro, além de escoriações em forma de laço, indicando que ele havia sido espancado com um objeto parecido com um fio. Ele também tinha uma costela fraturada, um quadril deslocado, um corte profundo entre os dedos dos pés, ferimentos perfurantes nas nádegas e nas extremidades. Marcas de amarração nos pulsos e tornozelos, cortes e hematomas por todo o corpo, um joelho inchado e um dedo do pé preto, necrosado e morrendo. A autópsia no corpo de Ethan concluiu que ele morreu por traumatismo e ferimentos causados por objetos contundente e cortante. Ele também teve complicações de sepse e pneumonia. Um dos irmãos de Ethan, que tinha apenas 3 anos na época, foi encontrado com os dedos dos pés congelados, e ele e o outro irmão foram retirados da casa. Descobriu-se depois. Valéria e seu namorado Shane batiam regularmente em Ethan e seus irmãos. Segundo o irmão mais novo de Ethan, eles eram agredidos com coisas como mata-moscas, um cano e um cinto. Eles apanhavam muito, tipo, todos os dias. As crianças também eram trancadas e forçadas a dormir juntas no porão, que era gelado e cheio de esgoto. Quando os primeiros socorristas entraram na casa para procurar Ethan, eles disseram que chamar aquela moradia de casa era até generoso e descreveram o local como algo entre uma casa abandonada e um canteiro de obras. Mais de 12 anos antes, a casa havia sido danificada por fogo e água e ficou completamente vazia até Shane comprá-la e levar a família para morar lá. Isso apesar do fato de que havia problemas com o encanamento, o aquecedor e o boiler de água quente. Ethan, de 5 anos, foi forçado a dormir em um armário inacabado no porão daquele prédio. Lá dentro havia apenas um cobertor que, quando a polícia encontrou, estava úmido e cheirava a urina. Após sua morte, a mãe de Ethan, Valéria Hamilton, e seu namorado, Shane Shelton, foram presos. E eles foram acusados de uma acusação de homicídio doloso, 2 acusações de CA em primeiro grau, uma acusação de tortura e uma acusação de conspiração para cometer tortura. Agora, os muitos ferimentos que Ethan e seus irmãos tinham em seus corpos não surpreenderam os familiares. Disseram que os serviços de proteção à criança foram acionados mais de 1 dúzia de vezes durante a curta vida de Ethan, começando quando ele fez 2 anos. Na época, seus parentes notaram que ele estava tão magro que dava para contar cada costela. Mas, aparentemente, a família de Ethan foi informada pelo CPS que ele não estava desnutrido, o que é um absurdo. Se isso for verdade, porque olha para ele, não tem como dizer que essa criança está sendo alimentada corretamente.
Então, em 2021, a tia de Ethan, Ashley Belcher, que disse que ela mesma já tinha ligado várias vezes para os serviços de proteção à criança, levou Ethan ao hospital. Quando a mãe de Valerie o trouxe para ela, e ele parecia espancado da cabeça aos pés, Ethan estava com vergões por toda a cabeça, o olho estava inchado e quase aberto. A mão dele também estava inchada e ele tinha hematomas nas costelas, nas pernas e nas nádegas. Ashley afirmou que os ferimentos dele eram tão graves que ele mal conseguia sentar. De acordo com a tia, ela implorou e suplicou aos serviços de proteção à criança para que fizessem algo antes que fosse tarde demais para as crianças. Mas toda vez que algum membro da família de Ethan tentava intervir e fazer algo para ajudá-lo, os serviços de proteção à criança simplesmente devolviam ele e os irmãos para os pais. A polícia de Lincoln Park informou que eles já haviam sido retirados da mãe, Valéria, 2 vezes antes. Eles abriram uma investigação e colocaram as crianças sob os cuidados da avó enquanto enviavam um pacote de evidências para o escritório do promotor. No entanto, segundo eles, foi o escritório do promotor que se recusou a emitir um mandado de prisão na época. A tia do menino, Ashley, queria receber Ethan e seu irmão mais novo, que também sofria maus tratos, em sua casa. Mas ela foi informada pelo Serviço de Proteção à Criança que eles queriam manter os dois juntos e que ela não tinha parentesco biológico com o mais novo. Assim, os meninos foram devolvidos para Valerie e Shane, que já haviam se mudado de Lincoln Park para a casa abandonada onde Ethan seria encontrado morto. Agora, segundo um dos vizinhos, os moradores da vizinhança chegaram a fazer várias ligações para as autoridades a respeito da família. Logo depois que eles se mudaram, Shane começou a assediar ela e o filho autista dela. Ele também usava ferramentas elétricas barulhentas a qualquer hora da noite. Segundo essa mulher, ela chegou a ligar para a polícia mais de 30 vezes, mas os problemas nunca foram levados a sério o suficiente, mesmo depois que Shane apontou uma arma para ela uma vez. A vizinha disse que, embora ela mesma não tenha presenciado nenhum abuso acontecendo, ouviu coisas que a deixaram profundamente perturbada, como as crianças chorando durante toda a noite. De acordo com o Departamento de Polícia de Detroit, eles nunca receberam uma única ligação dessa vizinha em relação a abuso infantil e responderam adequadamente às outras ligações que ela fez para eles. O quarteirão era relativamente tranquilo até Shane Shelton e Valerie Hamilton se mudarem para a casa ao lado com vários de seus filhos. Quando liguei para a prefeitura, quando o casal se mudou, eu disse: "Vocês venderam esta casa." Shelton comprou a casa do Banco de Terrenos de Detroit e se mudou imediatamente. Jackson, cuja casa fica a poucos metros de distância, diz Shelton, começou a usar ferramentas elétricas barulhentas a qualquer hora e depois começou a assediar ela e seu filho autista, Jesse. "Cada abuso, seja a abelha, você está de saída. Ah, eu queria que você estivesse morta, morra, velha B. Cuspo na sua grama." Ela contou que Shelton já apontou uma arma para ela. "E eu estava bem ao telefone ligando para o 190. Toda a chance que eu tinha, porque eu não aguentava mais. Jesse não aguentava mais." Ela diz. Continuava ligando para a polícia repetidamente. "Ai, meu Deus, bem mais de 30 vezes, bem mais. Eu contei para eles sobre o assédio, contei sobre o barulho constante. O que eu não conseguia entender de tudo isso é que a arma foi apontada para mim. Isso não foi investigado, nenhuma das denúncias que eu fiz foi investigada." A polícia descobriu várias mensagens de texto incriminatórias que a mãe de Ethan, Valéria, havia enviado para seu companheiro Shane. Em uma delas, ela disse: "Se eu tentar bater neles, eu vou acabar matando eles de verdade e aí eu vou pra porra da cadeia." Ela também escreveu que não pode usar água fria, referindo-se a jogar água fria em seus filhos como forma de punição. Ela disse que não podia porque era inverno lá fora, estava nevando e o porão estava congelando. Mas mesmo assim, ela acabou fazendo exatamente isso. Em outra mensagem para Shane, a mãe disse: "Dane-se, eu bati pra caramba neles." Teve uma em que Valéria disse para Shane que ela iria bater nas crianças com tanta força que as cabeças delas iriam voar. Os detetives também encontraram um vídeo em que Valéria dizia para Ethan: "Estou cansada de você, você nunca vai sair do porão." Em seguida, Ethan foi mostrado chorando e descendo as escadas do porão de bunda no chão. A tia de Ethan, Ashley, que acolheu um dos irmãos de Ethan após sua morte, disse que o menino de 6 anos, cujo nome é Maicon, contou para ela coisas horríveis que aconteceram com ele na casa, coisas tão terríveis que dão pesadelos nela. O garotinho contou para ela que Shane uma vez abriu a cabeça dele com um cano de metal e depois não o levou ao hospital.
Ashley afirmou que ainda dá para ver uma cicatriz profunda onde ele disse que aconteceu. O garotinho era muito próximo do irmão dele, Ethan. Eles nasceram no mesmo dia, com 1 ano de diferença. Segundo Ashley, ele ainda não entende direito o que aconteceu com Ethan. Ela disse que ele mostrou como o garotinho estava e parecia quando morreu. Ela tem medo de que ele tenha pesadelos para sempre sobre o abuso que sofreu, dizia Ashley sobre seu sobrinho. Ethan era um menininho precioso e não merecia passar pelo que passou, que foi pura tortura. Eu meio que já sabia que isso iria acontecer. É triste que eu não consegui salvá-lo. Ela continuou falando sobre os serviços de proteção à criança e disse: se eles tivessem apenas ouvido, não era só eu, eram outras pessoas que denunciaram também. E eles foram mandados para algumas aulas, depois pegaram os filhos de volta e era uma casa de terror. Ele nem teve chance de ter uma vida boa. Eu queria dar uma vida boa para ele. O outro irmão de Ethan, que era mais novo que ele, foi colocado em um lar adotivo após o assassinato de Ethan. Ele era o mesmo que teve os dedos dos pés congelados ao ser resgatado da casa. O menino ainda sente dores nos nervos dos dedos e cãibras nas pernas devido aos ferimentos. Além disso, ele tem cicatrizes nas pernas e nas costas que as outras crianças sempre perguntam sobre. O menininho agora chama Valerie de mulher má e Shane de homem mau. E ele ainda não entende direito porque não pode mais falar com o irmão Ethan. O pai adotivo do menino de 4 anos disse que levou um tempo até ele reconhecer o próprio nome, porque o menino achava que seu nome era Menino Bobo. Valerie e Shane iriam a julgamento separadamente em outubro de 2024. Durante o julgamento de Valerie, seus filhos testemunhariam, e um deles diria que não a chama mais de mãe porque ela matou o irmão dele. No final, o júri consideraria Valerie Hamilton, de 29 anos, culpada pelas acusações contra ela e Shane, de 29 anos, culpado pelas dele. Ambos receberam prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Antes de ser sentenciada, Valerie leu uma carta que havia escrito na prisão, na qual dizia: "Eu não sou uma pessoa má. Eu amo meus filhos e errei muito ao ficar com Shane. Ele era abusivo comigo e com meus filhos. Eu estava com medo, mas não conseguia fugir. Eu tentava impedi-lo, então ele me batia e brigava comigo." Ela disse que houve momentos em que ela entrou na frente dos filhos e Shane e levou o golpe por eles. Em vez disso, de acordo com ela, Shane era quem tinha um histórico de denúncias na assistência social, não ela. Valéria continuou dizendo: "Se eu não estivesse com Shane, isso não teria acontecido. Se eu pudesse voltar atrás, nunca teria me mudado para a casa dele. Eu me apaixonei pelo diabo e não só me machuquei, mas meus bebês também." Não acredito que ela espere que alguém acredite nisso, principalmente após as mensagens e o vídeo achados no celular dela. O juiz também não aceitou nada disso, e ele simplesmente criticou Valéria por não assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Durante as declarações de impacto da vítima, Ashley Belcher leu uma carta de seu sobrinho Mason, irmão de Ethan, de quem agora tinha a guarda. Na carta, ele questionou se sua mãe algum dia o amou e então decidiu que não, porque ela sempre pensou apenas em si mesma. O garotinho escreveu: "Se você pensou em alguém além de si mesma, não pensou em nós. Provavelmente você nem se importa que ele está morto, porque isso não te afeta em nada. Mason agora parece estar bem na casa de sua tia Ashley." Foi realizada uma vigília à luz de velas para Ethan Belcher logo após sua morte, em 4 de fevereiro de 2023. Família, amigos e vizinhos se reuniram em frente ao prédio deteriorado onde ele morreu e lembraram do garotinho que já foi doce. No sábado à noite, em Detroit, familiares e entes queridos de Ethan Belcher derramaram lágrimas, se abraçaram e acenderam velas tão brilhantes quanto a pessoa amada que perderam. Aquele sorriso lindo e enorme que ele sempre me dava quando eu dizia: "Sorria, vou tirar uma foto sua", sabe? Ele adorava fotos. Ele adorava estar com o irmão e mostrava como eram sempre felizes juntos. Com camisetas exibindo aquele sorriso enorme e lendo "Justiça para Ethan Belcher", as tias de Ethan, de 5 anos, lideraram a vigília na Spring Garden Street, onde ele foi encontrado morto em uma casa. Viemos aqui para lembrar o porquinho que conquistou um lugar especial em nossos corações, para lembrar daqueles momentos felizes em que rimos. Desde a dolorosa partida do Ethan, essas mulheres têm sido verdadeiras guerreiras, lamentando profundamente sua perda e lutando com paixão pela memória dele. Ele era apenas um garotinho de 5 anos que queria viver a vida, e ela foi tirada dele cedo demais pelos próprios pais. Isso é o que mais dói.
Após uma luta para liberar o corpo dele, como o pai biológico do Ethan não se manifestou após a morte do filho, o funeral do garotinho finalmente aconteceu em 15 de fevereiro de 2023 na casa funerária Molnar, em Southgate, Michigan. A família transmitiu o serviço privado ao vivo para que outros assistissem. Quem se importava com Ethan? Estamos tentando lidar com o luto, mas ao mesmo tempo estamos com raiva de por que está demorando tanto. Ashley contou ao local. Demorou para que a mãe de Ethan, Valerie Hamilton, assinasse os papéis liberando o corpo dele do necrotério. Mas ela ainda não consegue nenhuma ajuda do irmão. Ela fez uma vigília à luz de velas para Ethan no sábado à noite, na casa onde ele morreu. Assim, familiares de fora que esperaram uma semana pelo funeral puderam prestar as últimas homenagens. Você pensaria que seria fácil para eles quererem que esse bebê fosse finalmente sepultado? Bem, obrigada por ouvirem a história de Ethan hoje. Este vai ser um dos piores casos de abuso e negligência que já vi. O pobre Ethan não só era espancado todos os dias, como seu irmão disse, mas também era obrigado a viver longe dos adultos da casa, em um porão frio, escuro, úmido, cheio de fezes, parecido com uma masmorra. É tão revoltante que um pai ou mãe possa odiar tanto o próprio filho, sua própria carne e sangue. Quero saber o que acham desse caso. Sei que tem opiniões fortes sobre isso. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir por mim, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. E ative as notificações também. Assim você vai saber quando eu postar um vídeo novo, que é pelo menos 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Sinistro hoje. Até a próxima. Se cuidem. Tchau, gente. Obrigada a todos os apoiadores do Mundo Sinistro. Agora tem ainda mais conteúdo do Mundo Sinistro no Patreon, então confere lá em patreon.com/mundosinistro ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se sim, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.